política externa expressa a realidade interna de um país. Ele é um subproduto do trumpismo e do conservadorismo de extrema-direita mundial. Ele é visto assim. Ele não explica que 100 bilhões, embora aparentemente seja muito, não quer dizer nada, né? O quanto é 100 bilhões? Isso é muito, isso é pouco. Isso tem que estar ligado ao que isso representa na taxa de investimento. Em 2016, em 2018, 2019, a participação da mídia naquilo que foi fundamental nesses processos precisa ser avaliado. Olá, esse é o 3x4, o podcast de política do Brasil de Fato. Você pode ouvir a gente no seu tocador preferido. Toda sexta-feira a gente lança episódios novos. Eu sou Igor Felipe e trago os assuntos da semana para debater com Zé Dirceu, Carol Proner e Juliane Furno. Olá! Olá, pessoal! Vamos que vamos! Hoje nós vamos falar sobre a imagem do Brasil e o clima de ressaca depois da excursão da comitiva de Bolsonaro a Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas. E também vamos conversar sobre as polêmicas em torno do debate sobre a regulamentação da mídia no Brasil. Vem com a gente! Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família. Passar vergonha já é algo comum para quem acorda brasileiro, como dizem nas redes sociais. Mas daí, quando o brasileiro acorda com Bolsonaro em Nova York, o nosso sentimento de vergonha aumenta um pouco mais. Na excursão típica da quinta série na Disneylândia, teve de tudo. Pizza na rua, protestos nas paradas, dedo do meio para manifestantes, puxão de orelha por não vacinar do colega britânico e 2 contaminados por Covid, inclusive o ministro da Saúde. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Genocida! Assassino! No discurso na abertura da Assembleia da ONU, absurdos que deixariam o Walt Disney chocado. A manipulação de dados sobre desmatamento da Amazônia, defesa de medicação ineficaz contra a Covid, exaltação hipócrita de valores morais e do fim da corrupção e, claro, aquilo que nunca falta num discurso do nosso atual presidente, as mentiras. A imagem do Brasil e os impactos do negacionismo em terras estrangeiras é o que a gente vai conversar agora. Zé, como é que você vê a imagem do Brasil sob o governo Bolsonaro, pegando como gancho a turnê aí da comitiva nos Estados Unidos? Como é que fica o Brasil na geopolítica internacional com esse governo? Pelas matérias e pelas manchetes dos jornais no mundo todo, só consolidou uma realidade, né? Todos esperam que Bolsonaro passe, né? Que nós viremos a página do bolsonarismo. Ele fez um discurso de novo para a base dele. Ele sabe que ele está caindo, que ele pode inclusive não ir para o segundo turno. Então ele está, como sempre, falando para o público interno dele. Política externa expressa a realidade interna de um país. Ele é um subproduto do trumpismo e do conservadorismo de extrema-direita mundial. Ele é visto assim. Todos sabem que o Brasil não é o Bolsonaro. A opinião pública mundial sabe que o Brasil não é o Bolsonaro. Até porque a tradição diplomática do Brasil, vamos lembrar que Juscelino Kubitschek, quando da Aliança para o Progresso, lançou a Operação Pan-Americana. O Brasil sempre teve um papel de liderança na América do Sul e Latina. Logo depois nós tivemos uma política externa independente do presidente Jânio Quadros, que o Brasil fez parte dos grupos dos não alinhados, né? Que foi fundado pelo Sukarno, Nehru, Nasser, que muitos de nós esquecemos. E vamos lembrar que o Geisel, que era um ditador, governou o Brasil em nome das Forças Armadas, escolhido pelo Estado-Maior das Forças Armadas. O Geisel lançou o pragmatismo responsável,
E vamos lembrar de alguns aspectos dessa política. Rompimento do acordo militar com os Estados Unidos, acordo nuclear com a Alemanha, acordo de petróleo com os países árabes, praticamente com o Iraque. A maior descoberta no Iraque, que eu esqueço o nome agora do poço, um poço de 300, 500, 600 mil barris, foi propriedade da Petrobras. E ele reconheceu o escritório do OLP, reconheceu Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. O Brasil teve uma posição independente no conflito do Irã com o Iraque, independente dos Estados Unidos. E depois a política altiva e ativa, executada com maestria pelo Lula e pelo Celso Amorim, que representava o que o Brasil é, né? A integração sul-americana, a Unasul, a expansão do Mercosul, a presença na África Ocidental, a presença no G20, os BRICS, a Aliança Brasil, Índia e África do Sul, o Banco do Desenvolvimento, depois a Dilma deu consequência, inclusive, com o Banco do Desenvolvimento dos BRICS. Esse é o Brasil que sabe que é estratégica a relação com a China e sabe que tem com os Estados Unidos uma longa agenda de conflitos, né, e de interesses diferenciados, mas ao mesmo tempo sabe que tem que ter uma diplomacia e relações com os Estados Unidos em todos os níveis. Nós simplesmente não podemos dar as costas para os Estados Unidos. Mas o Brasil não é um satélite dos Estados Unidos e nem será da China. O Brasil é o Brasil. O Brasil de per si é uma potência. Ela não está sendo realizada pelo desastre do golpe e do governo Temer. Lá se vão 5 anos e eles não apresentaram nenhum resultado ainda para o nosso povo. Eu acho que a opinião pública mundial, e principalmente as chancelarias dos principais países do mundo, sabem que esse não é o Brasil, que o Bolsonaro não representa o Brasil. O Bolsonaro nunca perde a oportunidade de falar com a base dele, mas ele selecionou nesse discurso 3 temas que são, vamos dizer, sensíveis do ponto de vista internacional. Primeiro, o tema da pandemia, né? Que ele, de certa forma, fez uma propaganda ali da vacinação, mas defendeu o tal do tratamento precoce, que a gente sabe que são os remédios sem comprovação científica. Falou da questão ambiental, né? E disse que tá tudo tranquilo na Amazônia. E também citou a questão indígena, né? Carol, esses são 3 temas importantes, né, do ponto de vista no cenário internacional, né? E que o Brasil, de certa forma, tem sofrido um desgaste muito grande, né? Sem dúvida, uma vergonha internacional imensa. Compartilho do raciocínio do Zé Dirceu. E veja que não somente o ministro da Saúde, que é uma ironia incrível, né? Contaminado e contaminando em Nova York. Mereceu até um Twitter do prefeito de Nova York, né? Uma situação dramática, né? E também o ministro das Relações Exteriores fazendo aquele gesto da arma, né? Da arminha contra os manifestantes, né? O chanceler Carlos França. Nós sabíamos já da inabilidade, da grosseria do ex-chanceler Ernesto Araújo. Agora, o Carlos França mantinha um perfil um pouco mais discreto, digamos assim, mas agora escancarou, escandalizou, fazendo gestos de arma contra manifestantes diante de uma legítima razão de manifestação de brasileiros no exterior e de ONGs ambientais e de ONGs ligadas à área de saúde. O Itamaraty, inclusive, só me trazendo de novo esse tema que o Zé já comentou, o corpo diplomático já se justificava, viu, Zé? Você sabe disso? Desde as eleições de Bolsonaro era constrangedor muitas das coisas que aconteciam já na instalação do governo, ali no início do funcionamento. Então, nos bastidores, sempre que nós tínhamos oportunidade de conversar com o corpo diplomático, consular, né, ou com as embaixadas, sempre havia um constrangimento, digamos, essa palavra. Mas agora a vergonha é generalizada. As questões das denúncias internacionais, que explodiram tanto quanto explodiu a grilagem, os incêndios florestais, as invasões de terras indígenas e o desmatamento que bate todos os recordes, as denúncias também são proporcionais. No início do governo Bolsonaro já se acumulavam, vindo inclusive na transição, governo Temer e Bolsonaro, uma transição de desmonte das políticas públicas e instituições de participação da sociedade civil. Com a questão indígena já havia denúncias internacionais antes da pandemia. E com a chegada da pandemia, essas denúncias passaram a ser complementadas também com a questão indígena. Agora, recentemente, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, encaminhou ao TPI uma nova denúncia contra Jair Bolsonaro pelo crime de genocídio e ecocídio. É inédito porque é a primeira vez na história que uma organização tão representativa dos povos indígenas, com advogados e advogadas indígenas, entra diretamente com uma comunicação no Tribunal
da Haia, que responde ao Estatuto de Roma, o estatuto que criou o Tribunal Permanente, né, que combate os crimes aí, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. A PIB analisou todos os atos praticados por Jair Bolsonaro contra os povos originários desde o início de governo e considera que há elementos para iniciar uma investigação no TPI. E é importante que essa denúncia envolve 2 crimes aqui, o genocídio e o ecocídio. Então, isso é muito interessante porque o ecocídio é uma definição que está sendo forjada ainda no plano internacional. Nós temos aí um conjunto de 12 juristas internacionais que impulsionaram uma definição, digamos, técnica, ampla o suficiente, mas específica necessariamente para poder definir o que é um ato ilícito a partir do conceito de ecocídio, que é algo que vem sendo debatido desde os anos 40, com mais força nos anos 60 e 70, e que agora ganha contornos de crime internacional passível de ser debatido, quem sabe um dia, pelo Estatuto de Roma. Então, o que diz esse conceito formulado até hoje? Para efeito, é uma proposta ainda, mas para efeitos do presente estatuto, entende-se por ecocídio qualquer ato ilícito ou arbitrário perpetrado com consciência de que existem grandes probabilidades de que cause danos graves e que sejam extensos e duradouros ao meio ambiente, né? Identificam no comportamento do presidente como mandante de todas essas ações que danificam o meio ambiente ao tempo que danificam a vida dos povos indígenas, também uma possibilidade de ser enquadrado ou ajudar a tipificar, através da conduta desse mandatário, o crime de ecocídio. Nós já sabemos que tem várias denúncias no TPI contra Jair Bolsonaro. Uma delas é que envolve a Comissão Arnes, que também faz parte dessa articulação da PIB agora, está avançando. Isso que é muito interessante, né? No ano passado, essa denúncia não foi arquivada. Nós tivemos outras denúncias do movimento sindical, nós tivemos uma denúncia importante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, fazendo a denúncia, vinculando a questão da epidemia com pandemia, foi super importante, mas essas denúncias ainda não estão instaladas, não prosperaram. Agora, esta contra os povos indígenas, com questões mais recortadas, a possibilidade de ameaça, né, aos índios isolados no Mato Grosso do Sul, às comunidades dos Yanomamis, estas estão realmente avançando e, portanto, não foram arquivadas. Isso significa, e se Bolsonaro tem essa banca, né, de enfrentar como se ele pudesse vencer todas as batalhas, vai atormentá-lo por muitos anos, pelo menos uma década. Ele vai continuar em todas as manchetes internacionais como investigado do Tribunal Penal Internacional. E nesse caso a responsabilização é pessoal, nós sabemos disso. E na economia, Juliane, como é que você vê que fica a imagem do Brasil a nível internacional? Porque, de certa forma, um presidente da República na tribuna da ONU, ele também é a propaganda do seu país, do ponto de vista econômico e comercial, né? Como é que você acha que os agentes econômicos olham a situação do país depois desse discurso do Bolsonaro? Olha, começando pela questão mais elementar, que é a da vacinação, né? Hoje é muito presente, né, essa percepção de que a vacinação é uma condição necessária, né, embora precise deixar claro que não é suficiente, mas hoje é o elemento prioritário e essencial na recuperação econômica global. O Bolsonaro não está vacinado, de cara, é uma péssima sinalização sobre o Brasil, quer dizer, explicitar que o Brasil de alguma forma não priorizou simplesmente a coisa mais importante para a retomada da normalidade, que passa, né, pela retomada plena das atividades econômicas, que, por sua vez, depende da livre mobilidade das pessoas, que só vai ser plenamente retomada com a generalização da vacinação. E isso talvez seja a prova também de mais um conjunto de mentiras, porque veja, assim como o Bolsonaro também manejou muito bem esse discurso da vacinação, né, apresentando o Brasil como um exemplo de um país que lidou bem com a questão sanitária, ele também apresentou outras, não necessariamente mentiras, mas manejou, né, de forma bastante arbitrária alguns outros dados, quando ele fala, por exemplo,
tenta pintar a imagem de que o Brasil seria um excelente lugar aí para investimento estrangeiro direto. O Bolsonaro, ele também fez várias manobras ali no discurso, né? Na Folha de São Paulo, inclusive, retomaram ali uma expressão inglesa que é passar batom em porco, né? Tentar maquiar ali alguma coisa que é difícil de ficar bonito, mas ele fez umas manobras dizendo que ele se orgulha, inclusive, de dizer no discurso que o Brasil ele agora possui o maior programa de parceria com o setor privado da nossa história. E aí ele diz que isso soma em torno de 100 bilhões em novos investimentos. Só que, em primeiro lugar, ele não explica que 100 bilhões, embora aparentemente seja muito, não quer dizer nada, né? O quanto é 100 bilhões? Isso é muito, isso é pouco. Isso tem que estar ligado ao que isso representa na taxa de investimento. E 100 bilhões hoje é metade da taxa de investimento que está muito baixa no Brasil, que já é 15% do PIB, a gente precisaria de pelo menos 20% do PIB para poder recuperar capacidade produtiva. Então, o maior programa de parceria público-privada no Brasil representa, na verdade, muito pouco, embora em termos absolutos, para a gente, cidadão comum, pode parecer que é muita coisa. Em segundo lugar, quando ele vai citar, né, para qualificar esse número do que é essa grande parceria de investimento privado no Brasil, ele só consegue citar coisas que, na verdade, são transferência de investimento já feito. O que ele fala? Teve concessão de rodovia, concessão de aeroporto, concessão na área de saneamento. Gente, investimento é aquilo que é feito para adicionar capacidade produtiva. Transferir patrimônio não é investimento, ou seja, ele não consegue nem qualificar o que seria esse grande investimento puxado pelo setor privado. E, por último, ele também diz de forma bastante negativa, né, de forma pejorativa, que a gente estaria se recuperando porque a gente já esteve muito à beira do socialismo, né? Além disso ser uma idiotice completa, né? Ele também, com isso, a vergonha, assim, né? A gente não cansa de passar vergonha. Mas quando ele diz uma coisa dessa, ele também esgarça relações diplomáticas com uma nação que aqui, a despeito de como a gente possa caracterizar a China, se considera uma experiência socialista, né? Um socialismo com características chinesas. Então, quando ele, né, diz que a gente está se recuperando porque esteve à beira do socialismo, ou quando ele e o próprio Paulo Guedes ficam nessas teorias, né, completamente descabidas de que o coronavírus é um vírus criado pela China, né, toda aquela teoria da dominação chinesa internacional, ele, na verdade, dificulta as relações comerciais com um único país, veja, o único país que está sustentando a economia brasileira. Depois de uma história, de uma política externa de alto nível, né, construída pelo Itamaraty, e das medidas e articulações do presidente Lula, que levaram o Brasil ao protagonismo, ficaremos marcados por pelo menos 4 anos de vergonha na cena internacional. E recentemente a vacinação de adolescentes passou por idas e voltas, né? A última decisão da STF foi a de que os estados devem decidir sobre esse tema. No nosso RG de hoje, você vai conhecer a trajetória de Melanie Fontes Dutra, uma jovem biomédica com especialização em neurociência, que trabalha ativamente na divulgação científica de informações seguras no contexto da Covid-19. Melanie Fontes Dutra da Silva, eu tenho 29 anos, nasci em Aracaju, Sergipe, sou biomédica, mestra e doutora em neurociências pela URGS, faço pós-doutorado em bioquímica atualmente. E também realizo divulgação científica, especialmente focado no contexto da Covid-19, na rede análise Covid-19, no grupo Infovid, no Todos pelas Vacinas, União pra Vacina e equipe Halo da ONU. Para mim, assim, quando entrei no doutorado, no mestrado, foi bem desafiador. Era um contexto onde a competição pelas bolsas era bastante alta, né? Infelizmente, essa oferta de bolsas não abrange 100% dos alunos que estão ali concorrendo ao ingresso no programa. Isso já mostra que fazer ciência no Brasil que envolve bastante competição por financiamentos, por bolsas de auxílio financeiro.
porque a gente não tem uma valorização significativa da ciência como a gente deveria, e é uma coisa que nós lutamos todos os dias para isso, né? Inclusive para o reajuste dessas bolsas. A gente precisa brigar pelos investimentos, que tenha mais investimento na ciência, e espero que a pandemia tenha mostrado para as pessoas como é importante investir em ciência e como isso é decisivo para uma resposta rápida e assertiva, né, numa situação de crise, mas também situações fora de crise, para o desenvolvimento do país, da sociedade, enfim. Nós temos já um conjunto de dados mostrando que a vacinação de 12 a 17 anos é segura e gera uma proteção, uma boa resposta imunológica nessas pessoas. Ela já é aprovada, no caso da Pfizer, nos Estados Unidos, em outras agências reguladoras da Europa e aqui na Anvisa desde junho. Então a gente não só tem dados contundentes mostrando e reafirmando isso, como nós temos aprovação de agências reguladoras que são muito criteriosas e bastante responsáveis em relação a esse tipo de análise. E tem se mostrado assim ao longo de todo o percurso da pandemia. A gente tem esse conjunto de evidências que nos leva, então, a essa recomendação. Infelizmente, né, a gente viu essa contra-recomendação, ou essa não recomendação por parte do Ministério, e quando a gente foi olhar os motivos, eles não fazem sentido, né? Alguns deles, inclusive, estão em oposição ao que está sendo dito ali como motivo. Acho que é pouco provável que a gente faça esse governo enxergar o como a ciência é relevante e que ele tem uma postura diferente nessa altura quanto a isso. Mas eu acho extremamente provável que a gente capacite, conscientize e mostre para a sociedade como a ciência é relevante, porque sociedades, sim, mudam governos. E é justamente nisso que eu acho que deve ser o nosso maior legado, de mostrar para a sociedade como a ciência é sua aliada, e não o contrário. Quem quiser acompanhar o trabalho da Melanie, procura nas redes sociais por @melzilande. Mel com 2 L's e Zilande com D mudo. O risca-faca desse episódio levanta uma polêmica que tem sido debatida, em especial nos grupos mais próximos do ex-presidente Lula, e que também tem feito fala sobre esse assunto. Eu não quero controlar. Eu não quero um modelo de comunicação tipo Cuba, tipo China. Não, eu quero tipo Inglaterra. Você gosta? Tem democracia? Tem. Então é lá que eu quero. Eu quero. Sabe? Tem que ter um limite. As pessoas não podem tudo do jeito que podem. Sabe? Tem que ter um certo respeito. Pergunta do Rodrigo Viana, jornalista que apresenta o programa Tempero da Notícia no Brasil de Fato e na TVT. O Rodrigo tem, há alguns anos, debatido profundamente esse tema da democratização da comunicação e regulamentação da mídia. Pô, é um prazer participar aqui do 3x4, dialogando com essa bancada tão qualificada, a Juliane, a Carol, o Zé Dirceu, o Igor Felipe. Pergunta sobre a questão da regulação da mídia, que a gente debatia lá na época do governo Lula, na passagem para o governo Dilma, e a imprensa na época dizia, o PT querendo fazer censura. Até por conta disso. Primeiro, vocês acham que é uma boa ideia trazer de volta esse tema neste momento, como tem feito o ex-presidente Lula? Segundo ponto, falar de regulação da mídia nesse momento significa tratar de propriedade cruzada, da concentração de meios na mão de poucas famílias no Brasil, o debate já tradicional, então a família Marinho e outras, né, que concentram demais o poder, mas é também regular as grandes plataformas internacionais, Facebook, YouTube e outras. Regulação inclui essas duas coisas no entendimento de vocês? E aí, gente, o que vocês acham? O Lula deve iniciar desde já o debate sobre regulamentação da comunicação? Hoje vamos começar com a Juliane. Bom, uma boa pergunta do Rodrigo, obrigada.
Eu acho que não. E não pela pauta. Veja, eu acho que a pauta é muito importante, diria fundamental, assim como acho que outras pautas, por exemplo, aqui puxando para minha sardinha, como a estatização do setor financeiro, são fundamentais. Mas quem faz política joga com a realidade concreta, né? A gente não faz política nas condições que a gente gostaria de fazer. E se a gente quer dialogar com a sociedade brasileira, com o tempo histórico e com a conjuntura que a gente está vivendo, a gente precisa ter capacidade de leitura fina de quais são as pautas que estão mais quentes e que têm possibilidade de polarizar mais a sociedade e de engrossar mais o caldo para o nosso lado. Então não é que eu acho que a pauta seja menos importante, mas eu acho que neste momento outros elementos são mais prioritários frente às condições bastante deletérias, aqui, principalmente na economia, que vive o povo brasileiro. Então eu acho que taticamente o Lula deveria centrar o seu discurso na questão da fome, da moradia, do desemprego, da ausência de trabalho, de políticas públicas para retomar o crescimento e retomar a absorção de mão de obra, de maiores salários, de queda da inflação, de fome. Acho que essas são as pautas prioritárias nesse momento. Agora, durante o processo da campanha eleitoral, eu acho que sim, esse ponto deve entrar. E veja, também eu acho que nesse momento, só referendando, porque eu acho que também taticamente não é uma pauta que a gente deveria centrar, força total, não deveria compor, né, com a mesma porcentagem aqui, enfim, os nossos discursos, porque também é importante avaliar que nesse momento a grande mídia tem sido atacada pelos bolsonaristas. E isso não é manejar o nosso discurso, né, ao sabor das circunstâncias de forma oportunista, mas sim levar em consideração o ataque que a grande imprensa, o ataque em grande medida que a consolidação de algumas notícias tem sido veiculadas, né, e tem sido atacada pelo bolsonarismo, e me parece que nesse sentido também a defesa dos meios de comunicação, né, no sentido de apurar notícias verdadeiras, me parece que também polariza com esse setor e ajuda a construir um caldo para o nosso lado. Agora, nas eleições, eu acho que sim, é importante carregar essa pauta como uma das pautas que compõe um programa mais geral de governo para 2022. Por quê? Num primeiro momento, eu acho que a gente não pode dar de bandeja a pauta antissistema que o Bolsonaro já carregou consigo na eleição de 2018, né? Essa é, por excelência, uma pauta da esquerda, né? Crítica ao sistema político, a crítica à politização do judiciário, a crítica à não democratização, à oligopolização dos meios de comunicação. Veja, é uma pauta historicamente nossa e eu acho que a gente tem que saber reivindicar esse lugar, que na verdade é o lugar não demagógico do Bolsonaro, mas é o lugar de fato nosso de crítica a essas estruturas. Então, a gente não pode deixar de bandeja que eles se apropriem dessa pauta e nos coloquem no rol ali dos partidos, das candidaturas ou do lugar defensor do sistema, do status quo, da velha política. Concordo com a Juliane, gênero, número e grau, como se fala. Eu acho que essa questão e outras precisam ser debatidas porque elas serão trazidas ou pela atuação dos grupos monopolistas da mídia, a chamada mídia corporativa, na eleição. A Globo não estava anunciando que vai promover os debates dos pré-candidatos do PSDB, porque a imprensa no Brasil é um partido político, como os militares se transformaram, como o judiciário está politizado. Esse é um problema que nós vivemos, da realidade. E tem esse outro lado. A mídia corporativa quer regular as plataformas, as techs, quer regular a internet, mas não quer se autorregular nem ser regulada. Esse elemento novo que surgiu das grandes corporações internacionais que hoje dominam a internet, nós já passamos por Brexit, pela eleição do Trump, pela eleição do Bolsonaro, pela fraude, né, que foi realizada pela Analytica na Grã-Bretanha, que inclusive tem um dossiê do parlamento britânico, e todo o debate que está tendo na Europa, nos Estados Unidos, da taxação de impostos e também da regulação. E também porque os países da Europa e os próprios Estados Unidos regularam as suas mídias. Em determinados momentos, desregularam. Não tem nada de censura. Nós vamos ter que debater e discutir apoiados na Constituição. O artigo da Constituição que regula a mídia, porque tem um artigo. E avançando, porque o Brasil hoje tem um marco civil da internet, o Brasil hoje tem a legislação para proteção de dados, e nós temos essa realidade impactante da presença das grandes techs nas plataformas. Acho que é isso. Nossa, será que eu vou discordar dos meus queridos colegas dessa vez? Esse quadro é para isso, Carol. Se eu entendi bem a provocação do nosso queridíssimo Rodrigo Viana, jornalista que eu tanto admiro,
fazendo um papel fundamental nesse momento, é se esse tema deve vir à tona ou não, né? E eu tenho visto também as manifestações do presidente Lula, da presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Tenho visto também que alguns personagens importantes desse debate do Brasil preferem não falar sobre isso agora, né? O Franklin Martins, ex-ministro das Comunicações, consultado sobre esse tema, falou que não está dando entrevista agora, que não quer falar sobre o assunto, etc. E ele que foi tão importante naquele momento, né, de debater esse tema. Eu acho que sim, obrigatoriamente tem que se debater esse tema, e eu acho que tanto tática quanto estrategicamente é algo que se conecta com uma razão de necessidade, que muito bem exposta no fundo das falas, tanto do Zé Dirceu quanto da Juliane. Eu acho que é um tema importante, sim, concordo com a presidenta Gleisi que não deve ser um tema tabu. Considero também que não só o tema da regulamentação, mas como deve ser conectado com o tema de responsabilização. Nós passamos por um processo de transição de uma fase, poderíamos chamar de democracia, ainda que de baixa intensidade, como diz o sociólogo Boaventura de Souza Santos, em muitos aspectos, para um processo de efetivamente de golpe de novo tipo. Em 2016, em 2018, 2019, a participação da mídia naquilo que foi fundamental nesses processos precisa ser avaliado. É verdade também, e eu fico me perguntando, a quem incomoda, a quem desagrada esse debate da mídia. Por que de um dia para o outro isso saltou tão fortemente, antagonistas e depois também os jornais de circulação importante, quer dizer, do debate que está aí sobre democracia. É um bom momento, sim, inclusive no sentido da popularidade, porque Lula carrega consigo, e ele tem defendido o debate da regulamentação da mídia nas reuniões que participa, que não pode ser um tabu também, ele tem insistido nisso, também porque envolve uma necessidade de popularizar uma espécie de tabu censurado pelos jornais. Então, quando ele traz isso, e se esse não é um assunto que chega ao povão, digamos assim, à população de modo geral, porque é um tema que envolve aspectos técnicos, que envolve aspectos da mídia, que envolve aspectos, portanto, das novas redes de comunicação, é uma necessidade que isso se popularize, assim como quando discutimos o sistema de justiça e a própria ideia de presunção de inocência, ninguém entendia o que é. Agora isso está muito mais amplo, muito mais popularizado, muito mais socializado no sentido de entendimento do que é um direito à informação. Então eu acho que sim, veja, tem vários argumentos aqui que me fazem trazer uma convicção sobre a necessidade de debater a regulamentação da mídia sempre e agora, num momento que, do ponto de vista de um quadro que nós já podemos dizer que as eleições já começaram, não dá para dizer, talvez não formalmente, mas já estamos aí num quadro de pesquisas eleitorais, sim, é um tema central, tem que ser debatido regulamentação e responsabilização em conexão, né? É um tema que desagrada setores que talvez sejam obrigados a debater e se deslocar nesse tema, dizendo e enfrentando efetivamente quais são as propostas na mesa de negociação. O povo em geral precisa se envolver e esse tema tem que ser popularizado. Se viesse à tona na Vaza Jato, né, tudo que saiu, né, no Telegram dos procuradores, né, do Moro, tudo que saiu do jornalista com os procuradores, aí nós vamos ver o que é o envolvimento da mídia com o golpe e com a Lava Jato, né, com toda a guerra judicial que foi feita contra o Lula, contra nós, entendeu? Que é um fato, mais cedo ou mais tarde, virá à tona. Vai ter um encontro, né, da mídia, sua responsabilidade no golpe e na Lava Jato. Aliás, o próprio Gilmar Mendes não para de repetir isso. Agora mesmo, na entrevista que deu ao Opera Mundi, ao Breno Altman, ele voltou a falar da responsabilidade da mídia das ilegalidades nos crimes cometidos pelos procuradores e pelo juiz Sérgio Moro. Concordo totalmente com o Zé Dirceu, temos tanta coisa para descortinar, descobrir, no sentido literal da palavra, né? De tirar a cortina, tirar o véu do que nós vivemos nesse tempo e centralidade da mídia na responsabilização. Agora, veja, é muito importante, Zé, como setores que não querem debater isso, não é o nosso caso aqui, que a gente faz um debate a partir de uma estratégia, de uma tática, pensando que será o nosso futuro, mas muitos setores que não estão alinhados efetivamente ao processo democrático, acham que a
tática é não levantar poeira sobre 2 temas fundamentais conectados. Nesse caso, o Zé falou muito bem. Tanto a questão da mídia, que já é um tabu há muito tempo, eu lembro, na transição do governo Dilma e governo Lula, quando se quis discutir o 3º Programa Nacional de Direitos Humanos, o que aconteceu com a mídia, lá naquele momento que foi extremo, a necessidade de defender o processo de monopolização midiática, os meios de comunicação, e somando a outros temas, que era o tema dos militares e o tema das igrejas com a questão do aborto, saltaram em conjunto, né, se unificaram como um corpo e atacaram o início do governo da ex-presidenta Dilma. Agora, nesse caso aqui, eles não querem discutir nem mídia e nem a revisão do sistema de justiça, nem a própria situação da responsabilização do sistema de justiça no bloqueio democrático dos últimos anos. Tanto um tema quanto o outro virão à tona, espero, quando tivermos mais condições de fazer isso sem tantas chantagens, porque na verdade a gente passa por um processo muitas vezes até, desculpe a palavra forte, mas de chantagem nos meios de diálogo dos setores, tanto do Poder Judiciário quanto dos meios hegemônicos de comunicação. Então, hoje, no nosso Risca a Faca riscou, a Carol acha que tem que iniciar esse debate imediatamente, e a Juliane e o Zé Dirceu acreditam que o debate é importante, mas que tem que deixar um pouco mais para frente, quando começar, de fato, a campanha eleitoral. Vamos brincar de perfil agora, gente? Vocês estão preparados? Na semana passada, Carol Proner ganhou pela primeira vez. Segunda vez, eu adoro esse quadro. Foi a segunda vez que você ganhou, Carol? Achei que tinha sido a primeira. A Carol ganhou a Daiane dos Santos. Adoro esse quadro, como eu disse. Eu tô que nem os cavalinhos do Fantástico, eu sou o último cavalinho do Fantástico lá. A nossa brincadeira aqui é inspirada naquele jogo de tabuleiro e a regra é bem simples. Eu vou dando dicas e a nossa bancada tem que adivinhar a personalidade brasileira. Quem acertar primeiro leva. E você aí, ouvinte, pode jogar com a gente aí, com quem tá te acompanhando. Presta atenção e vai chutando os nomes. Todo mundo aí ouvindo? Sim. Microfone aberto. Vamos lá. Dica 1. Cearense de Crato, nasceu em 1844 e morreu aos 90 anos em Juazeiro do Norte, figura de muito prestígio religioso. Padre Cícero. E também político. Juliane retomou aí a dianteira. Uau! Na primeira dica! Parabéns, Juliane. Ao fim da década de 20, já com menos prestígio político, passou a ter fama de santo milagreiro na região. Expoentes do cangaço, como Lampião, eram devotos dele. Uma estátua dele de 27 metros é ponto turístico em Juazeiro e é conhecido popularmente como Padim. Quem de vocês já foi lá visitar a estátua do Padre Cícero? Eu já fui. Eu, infelizmente, não fui. Eu não fui, mas eu acessei por Lira Neto, que é um dos meus autores favoritos. Grande Lira Neto. Eu li a biografia dele que o Lira Neto fez, que é excepcional. Que é maravilhosa. Muito bem, Juliane. Agora voltou aí as cabeças, Ju? De goleada. Voltei à liderança. Já não gosto mais tanto desse quadro. Eu sabia que era o Padre Cícero, mas eu achei que não era o caso de interromper, né? Mas perdi. Bobiei. Tá dando desculpa, hein, Zé? Não, eu tenho ligação. Eu vivi clandestino lá no Crato, em Juazeiro, um momento da minha vida. Bacana saber disso. Ali Salgueiro, Caruaru, Campina Grande, Crato, Juazeiro, eu ia girando ali. 71 e depois 74, 75 eu voltei. Por isso que eu tenho muita relação com o Pernambuco, aliás. Eu aceito dividir essa vitória, então. Não, tem que ficar esperto, que eu tô mais pra dormir do que ficar acordado hoje. Eu abusei da agenda ontem, fui num jantar e abusei também do vinho. Tem que ficar esperto. Você acertou no meio da primeira dica, Juliane. Viu? Eu que não janto com ninguém, pelo menos ganho no jogo. Azar no amor, sorte no jogo. Sorte no jogo, azar no amor. Essa infelizmente, a minha vida. Então vamos lá, Juliane, pro Recebidos.
Vamos lá, gente, o segundo quadro aqui que eu mais gosto, Recebidos. O Recebidos de hoje é o livro chamado Correios, Logística e Uso do Território Brasileiro, que é do autor Igor Venceslau. E quem mandou pra gente foi o querido André Pasti. E ele também enviou uma mensagem. Vamos ouvir? Olá, pessoal do 3x4. Aqui quem fala é o André Pasti, professor da FABC, integrante do coletivo Intervozes. Queria mandar primeiro um agradecimento e um parabéns aí para todos e todas, Carol, Ju, Zé, Igor. Sempre uma alegria estar aqui do outro lado na escuta, estou sempre acompanhando o podcast e é sempre muito potente, né, ver as análises de vocês nessa diversidade de olhares e, ao mesmo tempo, uma conversa muito gostosa, muito leve, muito próxima, né, a gente se sente compartilhando de fato um momento muito bom com vocês. Então, queria agradecer por isso e mando como agradecimento também um pequeno presente aí para vocês 4, edições aí de um livro que eu li, gostei muito esse ano, né, de um pesquisador da Universidade de São Paulo, Igor Venceslau, que aborda o tema dos Correios. O título do livro é Correios, Logística e Usos do Território Brasileiro. É uma pesquisa dele que desvenda um pouco da importância dos Correios, inclusive com o braço logístico do Estado brasileiro, né, em todas essas dimensões de integração do território, e aponta aí para as questões muito problemáticas, né, desse projeto de privatização dos Correios. O Igor que está bastante ativo junto com o Sindicato dos Correios, né, trabalhando também na divulgação dessas informações na defesa dos Correios públicos. Então, espero que seja uma leitura bastante interessante para vocês, como foi para mim. Deixo um forte abraço a todos e todas daí, e um até breve, que a gente possa seguir conectados nesse momento por meio do podcast. Veja que coincidência, hein? Meu artigo hoje no Poder 360 é sobre a privatização dos Correios. Muito bom. Eu não aguento mais escrever sobre o Bolsonaro. Ninguém aguenta mais o Bolsonaro, né, Zé? Nem falar mal dele, estamos aguentando. Eu não aguento mais escrever sobre frente, sobre mobilização, sobre a crise. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou escrever sobre os Correios e depois sobre a reforma administrativa, que, aliás, é natimorta. Pelo que eu vi ontem do lado de lá, acho que a metade da bancada de centro-direita não quer nem ouvir falar mais na reforma administrativa. Reforma administrativa? Com eleição? Não, de jeito nenhum. Isso aí é para depois da eleição. Não sabia disso, não. Quer nem pensar. O que ele está achando? Ele vai nos eleger? Então, agradecer ao André e sugerir que vocês mandem aqui coisas físicas, né, livros ou outras coisas. Mandem recadinhos, a gente fica muito feliz de receber. Pode mandar no e-mail, que está aqui na descrição do episódio, também no Instagram. O Brasil de Fato sempre faz uma caixinha ali, você pode mandar questões, pode também mandar recadinhos. Enfim, a gente vai sempre tentar colocar aqui no programa, é sempre muito bom receber o retorno de vocês. Esse foi o 9º episódio do podcast 3x4, um retrato do Brasil. Tchau, gente. Até a próxima semana. Até a próxima. Grande abraço. Até a próxima semana. Tchau, gente. Até. Lembrando que se você gosta do 3x4, não esquece de indicar o nosso podcast para aquele seu amigo interessado em política ou que quer entender melhor sobre o assunto. Eu sou Igor Felipe e esse podcast tem a participação de Zé Dirceu, com o seu passarinho, Carol Proner e Juliane Furno. A direção do podcast é da Ana Flávia Marques, o roteiro é da Cláudia Rocha, a trilha sonora original é da Alejandra Luciani, a edição e sonorização são do Emerson Ramos. No Brasil de Fato, a coordenação de rádio é da Camila Salmásio, a direção de jornalismo é da Nina Fidelis e a direção geral é do Lúcio Centeno. Até mais, gente!